noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou pedir para todos fechem os olhos, acalmem vossos corações, conectem com o nosso Mestre Jesus, que a gente faça uma oração no início da nossa palestra. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Psicografias, então eu vou falar os nomes que vieram nas cartas, né? Então, às vezes, o nome que aparece aqui foi da pessoa que escreveu, às vezes é endereçado a uma pessoa, né? Então, se identificarem com algum nome na carta, procurem os nossos voluntários que eles entregam a carta para ler o teor, para ver se condiz, né? Uma carta aqui que é para a Márcia, eu acredito que seja de Andréa, alguma coisa Pinheiro, né? Que é para a Márcia, minha filha. Carta de Leandro, José Carlos Schmidt, Sebastião Rodrigues de Lacerda, Andressa Andrade, Luiz Antônio Macedo, Felipe, Gabriel, André Felipe Antônio, não consigo ler aqui alguma coisa, Santos, essa com V. A gente também queria convidar a todos, né, para o dia 25 de outubro, agora a gente tem o nosso café colonial. Então a casa é uma casa que ela não recebe fundos e nada, então a gente mantém a casa com esses eventos. A gente faz 2 eventos por ano, que é a feijoada e esse café colonial. Então a gente pede sempre que as pessoas que frequentam que nos ajudem, nos auxiliem comprando uma feijoada, comprando um café colonial. Tem uma lista que vai passar com doações também, porque a casa ela precisa de uma parte financeira também para se manter. Energia elétrica, fez agora uma manutenção de pintura na casa. Então, no verão agora a gente tem a casa climatizada para trazer mais conforto. Então a gente pede sempre que as pessoas, quanto possível, né, e o quanto for possível, nos auxiliem nessa parte financeira, né, que é para manter a nossa instituição. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a missão espiritual, né? Então, as pessoas elas, às vezes procuram a casa, né, buscando qual que é a missão que elas têm na vida, né?
todos nós viemos para a Terra com um propósito. Deus nos concede a reencarnação e para que nós possamos aprender, reparar e evoluir. A Terra é um mundo de provas e expiações. Agora a gente está num momento de transição, né, planetária, um momento bem conturbado que está passando por um mundo de regeneração. Então é aqui onde a gente enfrenta os nossos desafios, né? E são esses desafios que nos ajudam a desenvolver virtudes, né, para a nossa evolução. A paciência, humildade, perdão, o amor. Isso nos ajuda no progresso. O progresso é uma das leis da natureza. A Gênese, ela aborda muito isso, né? Traz as leis naturais. Então a gente tem isso, essa lei do progresso, que todos vão evoluir. Uns mais lentamente, uns mais rápido, mas todos estão no caminho da evolução, do progresso. E nós reencarnamos porque ninguém nasce perfeito. O espírito, ele nasce simples, ignorante, ele vai começando a evoluir, desde as formas mais primitivas até quando ele se torna um espírito de alta elevação. Então, ele evolui um pouquinho a cada reencarnação. Desde as mais inferiores, ele vai guardando algumas virtudes, alguns conhecimentos. Então, ele vai carregando isso em várias vivências, né? Cada existência é uma oportunidade nova de aperfeiçoamento. Ele se aperfeiçoa com os seus erros, né? Ele vai superando os erros de todas as vidas, ele vai se aperfeiçoando. Mesmo as dificuldades mais ruins que a gente enfrenta, elas têm um propósito educativo na nossa vida. O Livro dos Espíritos, no capítulo 10, ele aborda sobre as ocupações e missões dos espíritos. Cada espírito vem à Terra com uma missão, pequena ou grande, mas sempre útil. Útil a ele mesmo, útil a um bem coletivo. Então ele sempre vem com uma missão. Mas aí as pessoas perguntam, mas e por que nós somos colocados em missões tão difíceis às vezes? As pessoas têm uma situação que ultrapassa e que ela se vê numa situação muito difícil. Ela pensa, por que eu estou nessa situação? A minha missão é realmente essa, passar por esse caminho. Eles costumam brincar que me confundiram com o Rambo, que me botaram uma batalha muito grande. Então as pessoas às vezes se perguntam isso, né? E na questão 572, Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ou seja, é imposto àquele espírito ou o espírito pede para passar por aquela prova, por aquela missão? E os espíritos respondem: ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Ele pede aquela prova e ele fica feliz se a obtém. Certamente que o espírito tem liberdade para escolher tal ou tal missão, mas nem sempre lhe é concedido aquilo que ele pede, pois geralmente o espírito ele não sabe o que pede, ele não sabe o que ele está pedindo. E Deus conhece as nossas necessidades, né, e nos dá realmente o que é necessário para a nossa vida, para aquele nosso aprendizado naquele momento. Tem uma história de uma mulher que foi até Chico e ela estava num sofrimento muito grande. E o Chico olhou e sofreu com ela e, meu Deus, ela está passando por uma dificuldade muito grande. E Emmanuel chegou até ele e falou: isso é 10% do que ela pediu. E se ela tivesse vindo com tudo que ela pediu, ela não suportaria. Então, às vezes a gente pede uma dificuldade muito maior para que você consiga tirar aquilo do seu perispírito o mais rápido possível. Mas Deus entende que se vier com aquela carga, aquele pedido que você quer, você não suportaria. Então Ele nos dá o que nos é necessário. E o que é uma missão?
né? A minha vida às vezes é uma missão. Todos aqui estão passando por uma missão. O que é uma missão? Missão é uma tarefa confiada de Deus para cada espírito. Deus nos confia a cada espírito uma missão. E essa missão ela pode ser de várias proporções, vários tamanhos. Educar um filho com valores, com amor, é uma missão. Contribuir com a sociedade, também é uma missão. Exercer a caridade e o bem onde você estiver, também é uma missão. Ou simplesmente dar exemplo de fé e resignação, também é uma missão. A questão 571, o Kardec pergunta: somente espíritos elevados desempenham missões? Aí eles respondem: a importância das missões corresponde à elevação do espírito. O estafeta que leva uma mensagem ao seu destinatário desempenha uma missão diferente de um general. Então, cada qual está na sua missão, cada qual com a sua atribuição, né? Mas todos são importantes para o progresso. Eu me lembro uma vez quando eu trabalhava na Autona e eles passavam por certificações para ter os ISOs da empresa, né? O ISO 9000 e tal, e por diante. Então eles faziam um treinamento com todo o corpo da empresa, porque os inspetores eles chegam até uma pessoa: qual que é a missão da empresa, né? Qual que é a visão da empresa, tinha que saber decor. E eles estavam caminhando pela empresa, tinha uma senhora vai no corredor e eles perguntaram para aquela senhora qual que era a missão da empresa, e ela respondeu. E quando eles abordaram ela, os gerentes ali que estavam acompanhando os inspetores, eles ficaram preocupados, porque eles não tinham treinado aquelas pessoas. Então ali é um ponto que aquela simples função que muitas pessoas não dão valor, foi aonde que garantiu a certificação da empresa. Então vocês percebam que toda a função ela é importante. Não é porque algumas funções têm uma visão que você não vai ter aquilo que é importante. Numa casa, por exemplo, você olha e você vê algumas coisas: nossa, essa viga é importante, mas tem muitas coisas por trás que a gente não enxerga que são tão importantes quanto isso. Então, cada um vem com uma missão. Nem todos têm a mesma tarefa, mas todos têm uma missão. Alguns vêm para reencarnar com missões, uma missão, por exemplo, com letras minúsculas, uma missão pequenininha. Vem com débitos e correções no âmbito pessoal, muitas vezes, que eles vão precisar fazer as provas e terão o objetivo de fazer somente um melhoramento pessoal naquela reencarnação, somente com aquilo para não sobrecarregar. Pois dependendo do espírito que ali está encarnado, às vezes é muito difícil, é uma missão muito grande para ele já fazer esse melhoramento. Às vezes a gente olhando de fora vai achar que aquela pessoa não veio com missão nenhuma nessa vida, porque não vê ela dentro de um grupo, na sua comunidade, às vezes não tem uma família muito grande, então você acha que não tem uma missão, mas às vezes a missão que ela está para evoluir moralmente é uma missão muito maior do que as outras pessoas enfrentam, o grau de dificuldade para ela. Então, as missões elas podem ser de várias maneiras. Tem missões com somente o M maiúsculo, que as pessoas às vezes vêm dedicadas somente à sua família, às vezes vêm dedicadas somente a um pequeno grupo. A gente tinha uma pessoa que a gente auxiliava muito na comunidade, quando a gente faz o Natal, faz o Dia das Crianças, que ela se dedicava muito àquela comunidade específica. Mas fora daquela comunidade, ninguém talvez nunca ouviu falar nela. Mas para aquela comunidade ela era muito importante. Às vezes, uma pessoa que se dedica muito a uma família, por exemplo, uma mãe, ela se dedica na criação dos filhos. Quantas mães que dedicam suas vidas
para criar os filhos, para cuidar da casa, do marido. Então, olha que missão maravilhosa que você tem ali. Às vezes, antigamente as grandes famílias elas eram educadas, às vezes, pela mãe. Tem um estudo que eu faço, que esses dias até teve uma senhora que ela questionou, né, o facilitador do estudo, porque ela era uma senhora que, do lar, como ela se nominou, que ela só viveu nessa encarnação cuidando dos filhos, cuidando do marido e cuidando da casa. Então ela tinha só se dedicado nessa existência somente a isso. Ela não tinha passado por nenhuma formação, ela não veio nessa encarnação contribuir muito pouco com a evolução intelectual dela, porque ela se dedicou somente nisso. Então, e olha que grandiosa que é a missão dessa pessoa. Às vezes ela não imagina que ela está numa missão, mas olha a grandiosidade dela. Ela é educadora para aqueles filhos, ela educa, ela provém a educação dos filhos. Quantas pessoas que são intelectualmente muito desenvolvidas aí, que passaram pela educação dos pais, educação da mãe. É a primeira médica que tem contato quando tem um problema de saúde, a mãe já idosa com remédiozinho, psicóloga, cozinheira. Então vejam quantas qualidades, quantas formações que ela acumula. E nós temos as missões com letras maiúsculas, que são as grandes missões. Os espíritos mais elevados, eles têm missões grandiosas, eles carregam essas missões, que é uma missão de instruir, guiar, aperfeiçoar a humanidade. Então, esses espíritos são enviados por Deus para trazer a luz e o consolo aos homens. Moisés, Jesus, Buda, Allan Kardec, que é o nosso consolador prometido, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros que a gente conhece por aí. Então, isso são missões de grandes espíritos que vieram com uma missão muito maior. Cada um em seu tempo, A gente tem vários missionários que vêm cada um no seu tempo para trabalhar com aquele povo que está preparado para aquele momento. Todos esses homens foram grandes missionários, E as missões, elas sempre são para o bem. Ninguém vem em uma missão para fazer o mal. As missões sempre são dadas para as pessoas fazerem o bem. Isso significa que a missão, ela sempre é um instrumento de amor divino. Ninguém sai do plano espiritual para vir fazer uma coisa ruim. Porque o mal, ele é a ausência do bem. Quando você não tem o bem ali naquela situação, o mal às vezes acaba predominando. Então, todos vêm com a missão de fazer o bem. Vejam quanto conhecimento, quanta luz, quanto auxílio que esses nomes em suas missões vieram nos trazer. Quanto conhecimento que a gente absorveu, quanto que a sociedade se melhorou com essas pessoas. Um espírito destinado a essa missão, uma missão dessa envergadura, ele pensa mais no próximo do que a si mesmo. Ele vem doado à caridade. Nosso exemplo mais próximo que a gente tem é o Chico, O Chico, ele sempre trabalhou pela caridade ao próximo. Nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, Olha os ensinamentos e a doação que ele nos trouxe. Um exemplo moral. Nos mostrou que a perfeição moral é possível. Viver a caridade, o perdão, a humildade, o amor ao próximo, suas atitudes, a sua demonstração foi o ensino dele. Ele trouxe o caminho para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ele trouxe as explicações das leis divinas de uma maneira mais fácil. Explicou os ensinamentos de Deus de uma forma acessível para nós, com parábolas, exemplos. Então ele veio com uma grande missão para nos auxiliar. Reforçou a lei do amor, que até então não tinha.
Ele tornou compreensível o conceito da reencarnação para nós também. Então vejam a responsabilidade que esses espíritos carregam. Né? E a missão sendo instrumento de amor divino, ela nunca deve ter uma dominação ou vaidade. Ela nunca deve partir para esse lado. Né? A verdadeira missão espiritual, ela jamais busca a glória pessoal, a vaidade e o ego. Ela jamais vai por esse caminho. Vocês percebam que esses espíritos, eles não traziam para si todo aquele benefício que eles causaram. Chico Xavier, olha a humildade desse homem. Então, e é onde muitos espíritos acabam por sucumbir. Quando eles vêm, às vezes, com alguma missão, eles acabam sucumbindo nesse ponto. A queda quase sempre vem pelo orgulho. E geralmente vem por esse lado. Pela fascinação que as pessoas acabam tendo junto com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela acaba deixando isso se sobressair ao bem coletivo. Ela acaba esquecendo o bem coletivo e começa a trazer para si aqueles benefícios. Né? A doutrina, ela nos ensina que o elogio é muito prejudicial para o médium. Isso a doutrina de Kardec ela mostra. Pois ela exalta a vaidade, que é um perigo para as pessoas e para o médium que trabalha com isso. O médium, quando eu falo médium aqui, porque a gente está numa casa espírita e as pessoas às vezes acabam exaltando um médium, acabam se fascinando por aquilo, sendo que aquilo ele é somente um mediador. Ele não... Tem uma cena do filme do Chico, que está na Netflix, que o pessoal deve ter visto, que ele senta para escrever, ele bota a mão no pai, daí ele olha para o Emmanuel e olha, tu não vai me ajudar? Porque se ele não se aproximar e não falar com ele, não sai nada. Porque ele é um canal. E a vaidade, o ego, segundo a doutrina espírita, o médium que se orgulha dos seus dons, ele recebe elogios, ele pode desenvolver a vaidade. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado nesses pontos. Diversos são os casos que nós vemos de médiuns que deixam ser dominados por espíritos maus, mal intencionados, porque acabam deixando a vaidade nos subir a cabeça. São diversos, a gente tem nomes aí que eu acredito que muitas pessoas conhecem, de pessoas que tinham locais gigantescos, atendiam milhares de pessoas e acabaram sucumbindo, porque deixaram o ego, a vaidade subir. O teu guia espiritual, os espíritos bons que estão ali trabalhando no momento que a pessoa está realmente dedicada ao bem, eles não fazem nada de mal, eles não derrubam aquela pessoa, eles simplesmente se afastam. E aquela pessoa, se ela cair em si novamente, aqueles espíritos eles conseguem auxiliar, mas quando a pessoa parte para aquele lado, elas se afastam, os guias se afastam, eles não compactuam com aquilo. E eles utilizam do ego dos médiuns para conseguir levá-los aonde eles querem. Eles usam, por exemplo, de um elogio, eles começam a trazer aquele médium para o campo de ideia deles, e aquilo ali começa a fugir daquele foco, daquela missão daquele médium. Então, aquilo abre espaço para a influência negativa. E aquela pessoa acaba perdendo toda a razão, de todo o conhecimento que ela absorveu nos estudos, para perceber se aquilo realmente é válido ou não. Ela perde o crivo da razão. Ela deixa de passar aquelas comunicações que ela recebe pelo esse crivo da razão que Kardec nos traz, que é para você observar. A gente tem casos aqui na casa que às vezes a gente foi chamado para dentro de uma cozinha no final de uma palestra de uma pessoa que estava um guia, segundo ela, um guia incorporando, pedindo
pedindo para abrir um novo estudo na casa. Então a gente percebe que quem conhece Kardec, quem faz um estudo, quem estuda a doutrina, sabe que isso jamais iria acontecer. Um espírito, um guia espiritual de uma casa, ele não vai se deixar de um dia que tem um dia somente para esse tipo de comunicação, de falar naquele dia, de pegar uma pessoa aleatória dentro de um espaço que não é o momento para aquilo e para levar para um local e para passar uma informação dessa. A doutrina de Kardec ela nos traz para a gente trabalhar com a razão. Isso faz sentido? Às vezes a pessoa conhece um médium e fala determinada coisa. O que de benefício um guia espiritual iria falar isso para trazer para você? Qual o benefício que você teria nisso? Então, por isso que o ego e a vaidade do médium, ele é muito perigoso. Ele acaba desviando da missão dele. O elogio pode desviar o médium do propósito espiritual dele. Toda missão, seja ela grande ou pequena, ela terá dificuldades. A gente percebe na nossa vida. A gente tem diversas dificuldades nos dias. A gente passa por, às vezes, centenas de dificuldades. E são as dificuldades, ela faz parte do nosso aprendizado. Ela é necessária para o nosso aprendizado. O Espiritismo nos auxilia a enfrentar essas dificuldades. Ele traz a fé no porvir. A gente ter fé que aquilo é necessário, vai trazer algum benefício. Confiar que tudo tem um objetivo. Tudo que está acontecendo na nossa vida, ele tem um objetivo. Um aprendizado, ou você está expurgando alguma coisa do seu perispírito, então tudo tem um porquê. Seja ele um resgate, algo é necessário que você passe por aquilo. Tudo que nos chega na nossa caminhada, ele é necessário que nós ultrapassamos. Então, se você percebe às vezes um animalzinho, que é um espíritozinho que está começando lá no gatinhado do seu espírito, às vezes você percebe que ele para na rua para atravessar. Ele fica esperando um momento que não tem carro para cruzar. Aquele espíritozinho ali, às vezes ele já morreu algumas vezes atropelado, então ele já criou aquele medo. O Dutra ele fala da zebra, que a zebra chega para tomar água e o jacaré, o crocodilo, come ela. Na próxima vez ela já não vai mais tão afoita, ela já vai esperar para ver se tem algum movimento na água. É que nem ele diz, às vezes a gente vê muitas zebras andando por aí, que vão ter que voltar a ser zebras, porque não aprenderam com a dor. Então, é necessário às vezes. A dor ela acaba fixando o conhecimento. Jesus foi o nosso exemplo maior. Jesus, em João 10,10, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então essa abundância não significa a ausência de dores e dificuldades. Ele não disse que nós teríamos a ausência de dor e dificuldade. Elas são necessárias na nossa vida. Vocês percebam que Jesus era um espírito mais puro que teve na Terra. E olha as dificuldades que ele teve. Olha as dores que ele passou. Então, vocês percebam que é necessário. Então, ele não disse que teria ausência dessas dores. Pelo contrário, muitas vezes a vida plena se constrói no aproveitamento das provas e expiações que nós temos. No aproveitar, no saber aproveitar essas oportunidades que às vezes a gente tem o nosso crescimento espiritual. Quantos são os casos, às vezes a gente, no nosso mundo material, que a gente vê pessoas que estavam com uma dificuldade muito grande, não viam mais saída, e aquela dificuldade foi que impulsionou elas a um ponto de você conseguir evoluir. Eu lembro de uma história do dono da Tramontina, que ele trabalhava num estabelecimento, o estabelecimento fechou, ele não
trocou de dono e ele não sabia escrever, e o novo dono queria que fizesse uns apontamentos, e ele disse que não sabia, que não conseguia escrever, e o dono mandou ele embora. E ele ficou desolado, não sabia o que fazer. E aí ele pegou, sabia trabalhar com carpintaria, foi numa cidade e comprou ferramentas. E voltou para a cidade dele. Quando ele voltou, um senhor encontrou ele e falou: você foi comprar ferramenta, eu compro de você, pago o teu transporte e te compro. E ele vendeu, voltou para comprar. E quando ele regressou, novamente, quiseram comprar as ferramentas dele. E ele vendeu e ele viu uma oportunidade. Ele começou a fazer pedidos e ele ia uma vez por semana na cidade maior, comprava e revendia. Depois ele teve um amigo que veio, começou a fabricar tal, e formou em Império. Então, numa inauguração de uma escola que ele fez, pediram para ele assinar um termo de entrega, isso que ele não sabia. Que ele não sabia ler e escrever. E aí o prefeito brincou com ele: se você soubesse ler e escrever, aonde você estaria? Né? Isso seria porteiro no estabelecimento. Então, ele teria ficado lá no ponto. Vocês percebem que às vezes o aproveitamento das provas e expiações que nós temos é o que nos leva para frente. Um chute na bunda às vezes se empurra para frente, né? Às vezes a pessoa olha aquilo com um olhar diferente, né? Assim, ao seguir Jesus, descobrimos que a vida é abundante. A vida é abundante, a vida de fé que ilumina os caminhos da alma, a vida de amor que se traduz em caridade e serviço ao próximo, a vida de esperança que enxerga além da matéria, porque se a gente olhar só a matéria, às vezes ela é insignificante. O que a gente vai ter de uso de algumas coisas que daqui 20, 30 anos não sabemos se estaremos mais aqui. Então, se olharmos somente com os olhos da matéria, ela é insignificante, né? A vida eterna que prossegue na imortalidade do Espírito. E como é que nós descobrimos a nossa missão? Para descobrir a nossa missão, a gente tem que escutar o coração. Observe onde você pode servir. Às vezes você pode servir em coisas pequenas que vão acabar auxiliando, né? Aquela mãezinha que achava que não tinha missão nenhuma, ela às vezes pode auxiliar, por exemplo, aqui na casa. Quando você tem um café colonial, você pode fazer um bolo para doar. Sempre você encontra maneiras de conseguir achar um significado da sua missão, você se colocar à disposição. Às vezes as pessoas elas visam uma missão muito grande e ficam sempre esperando uma oportunidade, sempre esperando para quando eu estiver melhor, quando eu me aposentar, quando eu terminar de pagar não sei o quê. E aí a vida vai passando e aquela pessoa às vezes ficou estagnada, não aproveitou as várias situações que surgiram. Às vezes ela é só se colocar à disposição. Uma pequena coisa que você faz, isso é um dos lemas da sustentabilidade. A gente tem que pensar num mundo, por exemplo, bom. Pensar numa situação de um mundo perfeito. Mas você tem que agir localmente, você tem que agir dentro da sua casa, você tem que agir dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, porque é ali onde você vive, onde você começa a cultuar as pessoas para que elas sigam o seu exemplo, né? A missão ela pode ser fácil, né? É somente ter vontade e disponibilidade para você se colocar, e se tornar possível, né, naquele momento. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para algumas situações, porque as pessoas não se colocam possíveis naquele momento. Então são várias situações que a gente pode se colocar, né? E como a gente percebe se a gente cumpriu a missão? Eu vim para a minha vida, tive a minha missão dada, será que eu cumpri? Como é que eu consigo identificar? Pela paz interior que você tem, compreender a vida e confiar em Deus. E isso não depende da ausência de problemas, mas fé e resignação.
Não é porque você tem problemas que você não pode confiar em Deus. A alegria de servir, toda vez que ajudamos alguém, a luz divina ela acende também em nós. O prazer às vezes é maior de quem faz a doação, de quem auxilia, do que quem é auxiliado. O crescimento espiritual é o progresso moral e intelectual daquela alma. Aquela alma está progredindo moralmente e intelectualmente, se colocando. Isso a gente desenvolve ao longo das encarnações. Então a gente pode perceber de várias maneiras. Às vezes a pessoa, será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agindo corretamente na minha missão? Como é que eu vou saber isso? Se pergunte se aquilo que você está fazendo, se todo mundo fizesse, ficaria melhor o mundo ou pior? Eu jogar um plásticozinho de bala no chão não faz diferença nenhuma. Mas se todas as pessoas do mundo jogassem um plásticozinho de bala no chão, aquilo ficaria melhor o mundo ou pior? Eu tenho determinada atitude. Se todas as pessoas fizerem aquilo, o mundo vai ficar melhor ou pior? Então são pontos que a gente consegue perceber, porque às vezes as missões elas são sutis, porque Deus ele age de maneira sutil nas nossas vidas. Eu vou deixar uma mensagem final, que é para a gente cumprir com alegria a nossa parte no mundo. Abraçar a missão de vida e seja a diferença para alguma pessoa. Que você seja o tanto que você espera das outras pessoas. Aquilo que você espera das pessoas, que você seja aquilo. Reflita se todas as pessoas do mundo fizessem aquilo que você faz, se você estaria feliz. Então, era isso que eu tinha por hoje. Agradeço a presença de todos. A gente vai fazer uma oração final e na sequência a gente tem os nossos passos de tratamento. Vamos fazer um Pai Nosso, que é a oração que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.